Vinde, Espírito Santo, enchei o coração dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, gozando de sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Glorioso São José, rogai por nós. Então vamos retomar aqui o catecismo, né? O catecismo São Pio X, que a gente está lendo e comentando. Entrando aqui na segunda parte do catecismo, que fala da oração. Né? Segunda parte fala da oração, capítulo 1 da oração em geral. E, como sempre, a gente, lendo por essa versão, né, ele sempre dá um texto da Sagrada Escritura para a gente contextualizar o assunto que está sendo ensinado aí, né? Então, vem essa parábola que Jesus conta aí, que eu vou ler aqui. Então, capítulo 1 da oração em geral. Jesus contou também a seguinte parábola para alguns que confiavam em si mesmos, tendo-se por justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, o outro um cobrador de impostos. O fariseu rezava de pé, desta maneira: Ó meu Deus, eu te agradeço por não ser como os outros homens, que são ladrões, injustos, adúlteros, nem mesmo como este cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana, pago o dízimo de tudo que possuo, mas o cobrador de impostos, parado à distância, nem se atrevia a levantar os olhos para o céu. Batia no peito, dizendo: Ó meu Deus, tem piedade de mim, pecador. Eu vos digo, este voltou justificado para casa, e não aquele. Porque todo aquele que se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Esse é o texto que está em Lucas, capítulo 18, de 9 a 14. E ele, um outro contexto também, em seguida vem: E quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças para serem vistos pelos outros. Eu vos garanto, eles já receberam a recompensa. Mas, quando rezares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu pai, que está no oculto. E o pai, que vê no oculto, te dará a recompensa. E nas orações, não faleis muitas palavras, como os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por causa das muitas palavras. Não os imiteis, pois o Pai já sabe de vossas necessidades, antes mesmo de pedires. Que está em Mateus, capítulo 6, de 2 a 9. Então, aqui voltando a primeira palavra que Jesus conta aqui, essas duas pessoas, né? O fariseu e o outro, o cobrador de impostos. O que a gente pode observar aqui desse contexto aqui, né? Os dois estavam orando, né? Mas veja a diferença entre a oração de um e do outro. O que nos parece aqui, né? Que parece que Jesus próprio falou aqui que o primeiro, né, o fariseu, que fazia oração como se fosse, não exatamente numa situação em que ele dependia de Deus, mas ele cumpria, né, a lei, que era jejuar, que era dar o dízimo, mas a forma que ele faz a oração aqui é uma forma que não agrada a Deus, né? Ele julga os outros, né? Ele fala mal, inclusive, do próprio, da pessoa que estava ao lado dele, que era o cobrador de impostos, que era pecador, que era visto, né, como uma pessoa ruim, mas esse cobrador de impostos, ele tinha uma oração bem diferente. Ele nem olhava
para cima, né, para o céu, e pedir a Deus misericórdia. Por isso que Jesus fala, esse voltou justificado, e não aquele. Por quê, né? Porque o primeiro, ele se exaltava, né? Não era como ladrão, não era como justo, não era como aquele cobrador de impostos. Já o cobrador de impostos se humilhou diante de Deus ali, pedindo perdão, pedindo piedade. Então, todo aquele que se eleva será humilhado, todo aquele que se humilha será elevado. Então, aí já vai uma forma da gente poder fazer a oração de forma correta, agradável. Às vezes eu escuto assim, eu já fui à missa, minha missa hoje, eu já rezei tantos rosários hoje, vou rezar mais tantos. Assim, falar essas coisas para as pessoas não parece uma coisa interessante, né? E para quem escuta, parece que está se exaltando, parece, né? Não pode dizer que esteja, não, mas pode acontecer, né? Até isso. A pessoa acha que rezando muito está sendo agradável. Na verdade, pode não ser, né? Agradável a Deus. E, então, é uma coisa que a gente precisa pensar também sobre a forma de nós fazermos oração. Até o segundo texto aí que está em Mateus, né? Ele fala como os hipócritas gostam de rezar em pé para se mostrar, né? Às vezes a pessoa está lá ajoelhada há muito tempo, né? Aquela coisa de quase como se estivesse se expondo para as pessoas, né? Tá vendo como eu sou piedoso, né? Tá vendo como eu faço tanta oração? Então, Deus conhece os nossos corações, né? Então é importante que a gente faça oração, né? Como diz assim, você vai orar, você entra no quarto, fecha a porta, faz sua oração lá no oculto, né? Ou seja, você não precisa mostrar para ninguém que está orando, você que está fazendo, né, suas obrigações, as suas necessidades. Isso é uma coisa que agrada a Deus, né? Bom, então o que diz a pergunta 252 aqui do Catecismo? De que trata a segunda parte da doutrina cristã? Ou seja, essa que a gente está começando a ver. Então, a resposta, a segunda parte da doutrina cristã trata da oração em geral e do Pai Nosso em particular. Essa parte do Pai Nosso vai ser a partir do capítulo 2. Então, no capítulo 1 vai falar de oração de forma geral, né? E aqui na pergunta 253 ele diz, o que é oração? Nós sabemos o que é oração mesmo, de verdade? Será que a gente está bem consciente disso? Né? Se a gente fosse perguntar o que é oração, o que podíamos responder? Conversa com Deus. Acho que ninguém me ouviu. Deixa eu falar. A oração é uma elevação da alma a Deus para adorá-lo, para lhe dar graças e para lhe pedir aquilo de que precisamos. Vamos ver. A oração é uma elevação da alma a Deus para adorá-lo, para lhe dar graças e para lhe pedir aquilo de que precisamos. Então, não é somente uma coisa que a gente faz para falar com Deus, né? É muito mais do que isso, né? É muito mais do que um simples falar com Deus. A gente está adorando a Deus, está pedindo a Ele aquilo que a gente precisa, né? Então, é muito mais do que simplesmente a gente falar com Deus, né? É um ato de adoração também, né? Um ato de agradecimento. Eu até gosto de pegar algumas escritos de alguns santos, como, por exemplo, São João Crisóstomo,
que ele fala, São Pedro Crisóstomo, o que é oração? Né? Vou trazer aqui para mostrar aqui na tela. Vamos lá. São João Crisóstomo, né? Então, o que ele diz, né? Ele diz assim, ó, tá pequeno aí para ver, né? Ele diz, a oração é a âncora para os flutuantes, tesouro para os pobres, remédio para os doentes e preservativo para os santos. Eu vejo como ele amplia muito mais aí o conceito, né? Âncora para os flutuantes, ou seja, quem está ali, né, nos tormentos, né, nas dificuldades da vida, é uma âncora, né? É algo que vai manter a pessoa no caminho, né, no caminho que Deus quer que ele vá, né? Para os pobres, você não tem pobreza, não tem uma riqueza material, mas é um tesouro para quem não tem, quem não é suprido de bens materiais. Então, uma riqueza espiritual. Né? Remédio para os doentes. Então, quem está sofrendo de alguma doença, a oração também serve para poder pedir consolação, pedir a cura. Né? Mas, de toda maneira, a oração ela tem um efeito de fazer com que a gente esteja mais em sintonia com Deus, esteja mais em, em ato de adoração a Deus. Né? Então, essa é uma frase bem interessante, um conceito interessante que alguns santos trazem, que nos ajudam, porque afinal de contas os santos são os nossos professores, né? Nossos grandes professores são os santos. Eles que nos ajudam a entender melhor a fé, entender melhor o que significa as coisas. Como se divide a oração? A oração, ela pode se dividir em oração mental e oração vocal. A oração mental é que se faz só com a alma. A oração vocal se faz com palavras acompanhadas da atenção do espírito e da devoção do coração. E aqui vem uma dificuldade, né? Porque é muito comum a gente só ter muita distração quando está orando, né? Tem muita distração. Tanto nossa quanto dos nossos inimigos, né? Tanto da carne, nós temos dificuldade de concentrar, de estar. Diz que quando é bom fazer oração, a gente sempre pensar que nós estamos na presença de Deus, falando com Deus. Se estiver rezando o rosário, né? Em frente a uma imagem da Nossa Senhora, falando com ela. Isso ajuda a nos concentrar mais. Quando é uma distração que ela não é consciente, que ela não assim, ela vem sugerida, isso, e a gente continua orando, isso tem mérito, né? Mas a gente precisa estar mais concentrado. Mas afinal, eu pergunto assim, a oração, uma comparação que a gente pode fazer assim, o que é a oração? A oração ela é o alimento da alma, né? Assim como o corpo precisa da alma para poder viver, né? Para poder ter vida, a alma precisa da oração para poder também estar viva, né? Porque uma pessoa que não reza é uma pessoa, vamos dizer assim, que está numa condição, vamos dizer assim, de desfalecer, né? De morte, porque a oração é que alimenta a alma. Então, quem não reza, Santo Afonso dizia, quem não reza se condena, quem reza se salva. E aí, pensando num livro que a gente pudesse usar para oração, o próprio livro de Santo Agostinho, Santo Afonso de Ligório,
Eu, inclusive, passei no grupo, né? Aí no grupo Orações, eu passei aí até o livro PDF. É um livro pequeno, né? Um livro que tem 90 páginas, mais ou menos, mas que o próprio Santo Afonso disse que foi uma das obras, talvez a obra mais importante que ele fez. Ele escreveu mais de 100 livros, né? E ele fala, né, que ele achou esse livro de muita utilidade para não só para os religiosos, mas também para as pessoas, né? Os não que não estão em vida consagrada, né? E realmente o livro, eu já li esse livro, é muito bom, vale a pena a gente ler esse livro, a oração, né? Não sei se vocês viram lá, eu coloquei lá no grupo, não está aqui na tela, Qual foi o autor que você leu? Santa Afonso. mas vale a pena. Não sei se alguém já leu esse livro daqui, mas vale a pena ler porque ele traz muita coisa boa, né? Muita informação, né? Muita ensinamento, né? Santo Afonso, ele é um doutor da igreja, um dos grandes doutores da igreja, e ele tem muitas obras escritas, e esse livrinho, ele chama de livrinho, né? Ele serve muito para nos ajudar a entender e a ter um melhor entendimento sobre a oração, né? E ele mesmo foi uma pessoa de grande, que dedicava muito tempo para oração, ele passava 8 horas em oração. Vamos ver que ele é uma pessoa que, né, tinha, não só ele falava, mas ele também dava exemplo de que a oração é uma atitude, né, de cristão muito A importante, letra alta. tá? E aí a gente precisa entender também como se deve fazer a oração, quais são as características de uma oração bem feita. Esse texto aqui já nos deu alguma ideia, mas Santo Tomás de Aquino também fala muito sobre isso, sobre a oração, como deve ser a oração, para a gente poder fazê-la de forma correta. Então, Santo Afonso, ele me diz como deve ser feita uma oração mental. Então, toda vez que você fazer uma oração, iniciar uma oração, você sempre faz a oração mental, aí você tem aí três orações bem curtas, né? Onde ele se coloca na presença de Deus, diz que ama e que adora a Deus, que ele um ato de humildade, né? Diz que deveria estar nessa hora no inferno, mas por misericórdia de Deus ele ainda tem, né, vamos dizer assim, as graças de Deus de mantê-lo em na vida e amando a Deus. Então, é uma forma interessante da gente poder imitá-lo, né? Imitar os santos quer dizer que a gente está fazendo algo que está na busca de santidade. Bom, e aí diz, pode-se dividir de outra maneira a oração também pode ser particular e pública, né? O que é oração particular? A particular é a que faz cada um em particular, por si ou pelos outros. E aí eu acho que todo mundo tem, né, suas orações particulares. Eu tenho, né, Cira tem, as pessoas aqui têm. Cada um tem a sua oração particular, aquela que tem mais, você que tem maior afinidade, que gosta mais. Eu gosto muito das orações de Santo Tomás de Aquino, de Santo Afonso de Ligório, né? Gosto muito e adoto algumas delas para fazer no dia a dia. Mas também você tem as orações em público, né? O que é oração em público? A oração pública é a que faz os ministros sagrados, ou seja, sacerdotes, né? Em nome da igreja e pela salvação do povo fiel. Mas aqui também é interessante que a gente tem que ver que as pessoas que estão nos mosteiros, né, nos conventos, as freiras, os monges, eles rezam muito. Eles rezam muito pelo povo de fora, ou seja, pelas pessoas que ainda não estão
ainda não se aproximaram de Deus. E a gente deve ter também por eles uma grande gratidão. Então, pensar, por exemplo, quando a gente pensa aqui, ó, tem muitos conventos que as freiras passam horas rezando pelas pessoas, né? Por nós, estamos aqui, não temos vida consagrada. E devemos ser gratos a elas. Né? Eu lembro aqui, por exemplo, de Santa Margarida Maria de Paz, Santa Madalena de Paz, que ela, Nosso Senhor dizia, apareceu para ela e disse que agradecia muito a ela por ela rezar, né? E rezar pelas pessoas. E ela dizia, né, que ela recomendava mais de 50 vezes por dia às pessoas não tinha vida de religião, não tinha ato de religião, ou seja, pessoas que estavam precisando de conversão, né? Os pecadores em geral. E ela passava horas rezando, horas, e dizendo até, outro dia pegaram ela, as irmãs, né? Chorando e perguntaram por que ela estava chorando, porque ela dizia que achava que fazia pouco para a conversão dos pecadores, e ela já fazia muito. Então, assim, eu creio que deve ter muitas freiras em conventos que devem fazer o mesmo. Porque quem entra no convento sabe que ali é uma vida consagrada para rezar, não só por elas em si, mas muito mais pelas outras pessoas. Então, os monges, as freiras, a gente deve muita gratidão a elas. Existe uma ordem chamada Ordem dos Cartuchos, que é uma ordem muito interessante, já existe há séculos, e é interessante, né, até como foi criada essa ordem, São Bruno viu um morto no caixão, de repente ele levanta e fala alguma coisa sobre purgatório, sobre, né, a vida após a morte, e aquilo impactou tanto a ele que ele largou tudo e foi fundar uma ordem, a Ordem dos Cartuchos, e que essa ordem, é, os monges que estão lá dentro vivem em silêncio completo. Você imagina que você ficar em silêncio durante quase que 24 horas por dia, somente rezando, rezando pela salvação das almas. Essa ordem é impressionante. Muito. Aqui no Brasil, acho que tem alguns lugares, se não me engano, tem no Paraná, eu acho que no interior do Paraná, tem alguns lugares aí. Então, veja, é muito interessante você ter essas pessoas que se consagraram à vida religiosa e que rezam para a salvação das almas, né? Para a salvação do povo fiel, como o Catecismo está falando aí. Tá? Então, pode se chamar pública também oração feita em comum e publicamente pelos fiéis, como procissões, peregrinações, né? Então, por exemplo, o rosário, quando é rezado em público, né? Dentro da igreja, quando tem uma adoração ao Santíssimo, né? A Via Sacra que a gente tem feito, quando temos a oportunidade aqui no mosteiro, no dia de sexta-feira. Então, ali vai muitas pessoas que rezam a Via Sacra, né? Um conjunto de pessoas ali fazendo adoração a Deus, né? Rezando rezando as orações da paixão de Nosso Senhor. Então, eu quero fazer um dia a gente falar sobre a Via Sacra, eu acho que vale a pena, porque é uma devoção que a gente também precisa ter em nossa vida de religião, né? Nossa vida, nossos atos de religião. Temos nós esperança fundamentada de obter, por meio da oração, os auxílios e graças de que necessitamos? A resposta: a esperança de obter de Deus as graças de que necessitamos é fundamentada nas promessas de Deus onipotente, muito misericordioso e fidelíssimo, e nos merecimentos de Jesus Cristo. Tá? Então, veja, Nosso Senhor, por exemplo,
foi um homem de muita oração, né? Os próprios evangelistas falam nos evangelhos que ele sempre se isolava, né? Saía para ficar só e passava horas de oração. Todas as coisas que ele ia fazer antes de tomar qualquer atitude, por exemplo, quando ele foi escolher os doze, ele fez, né? Se afastou, foi para o monte, orou. Então, ele mostrava isso também como exemplo de que a oração ela é importante para a nossa vida, né? E todas as orações que nós fazemos, a gente sempre procura colocar, né, que é pelos merecimentos de Jesus Cristo, porque realmente foi ele que mereceu tudo, né? E a gente obtém deles, né, essa graça, né, de pelos méritos de Jesus Cristo, né, receber o que a gente pede na oração. Em nome de quem devemos pedir a Deus as graças que necessitamos? Então, foi isso que eu falei agora. Devemos pedir a Deus as graças de que necessitamos, em nome de Jesus Cristo, como ele mesmo nos ensinou e como pratica a igreja. Então, na liturgia, a gente sempre termina, né? Na liturgia da igreja, na missa, sempre termina as orações com as palavras: perdoa o nosso Jesus Cristo. Ou seja, por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então, sempre nós falamos, sempre as orações, elas sempre terminam. Pode observar aí nas orações que tem na missa, no final é sempre assim: perdoa o nosso Jesus Cristo. Por nosso Senhor Jesus Cristo. E por que devemos pedir a Deus as graças em nome de Jesus Cristo? E aí é algo óbvio, né? Devemos pedir as graças em nome de Jesus Cristo, porque, sendo Ele o nosso mediador, só por meio dele podemos aproximar-nos do trono de Deus. Então, Jesus é o pontífice, né? Jesus é quem é o mediador entre Deus e os homens. Então, para chegar a Deus, a gente tem a ponte que é Jesus. E para chegar a Jesus, nós temos outra ponte. Qual que é a ponte? Nossa Senhora. Nossa Senhora é a ponte, né? Ela é a mediadora universal. Foi por meio dela que Jesus veio ao mundo. E é por meio dela que E os nós santos vamos a Deus. também, não? Como? Os santos. Não. Nossa Senhora. Todas as graças passam Nossa Senhora. Todas elas. Isso é até o próprio São Luís Maria de Montfort, no livro dele, ele fala sobre isso, né? Que foi por meio de Nosso Senhor, foi por meio de Nossa Senhora que Jesus veio ao mundo, né? Ela foi o canal, não é isso? Ela é o aqueduto. E é por meio dela que nós vamos a Ele. Então, ela é o caminho para chegar a Jesus. E Jesus é o caminho para chegar a Deus Pai, né? Então, esse é o meio. Quem não procura Nossa Senhora está perdido. Então, a gente vê aí os próprios protestantes e tantas essas seitas aí que existem estão perdidos, né? Porque não tem a forma, não tem o meio correto de chegar a Nosso Senhor. Não adianta, né? Se a oração tem tanta eficácia, como é que tantas vezes não são atendidas as nossas orações? Essa é uma pergunta bem interessante, né? É uma coisa bem interessante. A gente tem certeza que a oração ela tem valor, ela tem eficácia, ela vai conseguir o que nós estamos pedindo. Mas como é que elas não são atendidas? Então, por que Deus não Porque atende? Deus atende sempre pelo lado do que for melhor para nós. Se aquilo não é para acontecer, porque não é bom para a gente, aí ele não vai atender. A resposta é mais ou menos isso aqui, ó. Muitas vezes nossas orações não são atendidas, ou porque pedimos coisas que não convêm à nossa eterna salvação, ou porque não pedimos como deveríamos pedir. Que é sempre pedir a Deus que seja feita a vontade dele. Né? Ele Então, sabe que é melhor para a primeira coisa que a gente tem que pensar, Santo Tomás de Aquino fala isso, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que a gente tem que pedir
tem que ter sempre em mente a salvação da nossa alma. Então, você imagina, uma pessoa que pede, por exemplo, para acertar na Mega Sena, para ela melhorar de vida, será que esse dinheiro vai fazer bem a essa pessoa? Pode ser que ela se perca. Então, nós temos que ter a consciência de que Deus sabe o que é melhor para nós. Então, é sempre interessante, mesmo que a gente faça oração, que a gente peça bem material, São Bernardo fala sobre isso. Porém, que aquele bem material, se ele for de acordo com a vontade de Deus, se for bem, para o bem de nossas almas, tá? Não é ilícito pedir coisa material, não é. Porém, eu ia ter outro dia uma oração que era assim, né? A pessoa pedia, né, aquele bem material, bem temporal, porém, dizia assim, mas se isso não trouxer bem para minha alma, não me dê, não dê essa graça que eu estou pedindo. Ou seja, antes de mais nada, Deus é quem sabe o que é melhor para nós. Então, a gente pede uma coisa que aquilo não é bom para a gente não tem essa ideia, e Deus não vai tirar isso, porque Ele está preocupado com a salvação da alma e não com o bem, né? Com a felicidade aqui na Terra. E então isso é uma outra coisa. Então, e também a gente pede às vezes sem muita confiança. Então, aí vem a pergunta seguinte, ó: quais são as coisas que principalmente devemos pedir a Deus? Devemos principalmente pedir a Deus a sua glória, a nossa salvação e os meios para consegui-la. Então, veja, a oração, ela traz para a gente, na verdade, meios para a nossa salvação. Então, ela vai fazer com que a nossa alma se eleve até Deus, né? Então, tem até também uma frase de santo aqui interessante, que eu vou mostrar aqui. Deixa eu pegar aqui. Que esclarece isso para a gente também. Vou fazer aqui. Cadê? Não achei aqui. Mas, então, Santo Tomás, ele esclarece isso bem na, na sua teológica que ele, né, nos trouxe, e que ele dá os meios, né, ou melhor, quais são as maneiras, ou seja, como que deve fazer a oração. A pergunta 2003 diz: não é também lícito pedir bens temporais? É aqui que a gente estava falando agora há pouco. Sim, é também lícito pedir a Deus os bens temporais, né? Ou seja, aquilo que a gente acha que vai ser bom para a gente aqui, bens materiais, sempre com a condição de que sejam conformes à sua santíssima vontade e não ser obstáculo para a nossa transformação. Então, o que eu falava, por exemplo, se a pessoa que está pedindo para um bem material e que aquilo poderia trazer, por exemplo, alguma dificuldade, né, na vida da pessoa em termos da sua salvação, isso Deus não vai dar, porque Ele não quer isso. Ele quer que todos se salvem, que Ele quer que todos, né, conheçam a verdade e sejam salvos. Esse é que é o propósito, né? Então, se a gente estiver pedindo algo material, né, a gente se coloca, antes de tudo, à vontade de Deus, se for da vossa vontade. Lembra a oração de Jesus Cristo lá no horto? Como que ele falou, lá que ele estava em agonia? O que foi que ele falou? Ele viu todo aquele sofrimento que ele ia passar, né? Viu tudo naquele momento. Então ele pedia a Deus, se possível, que afastasse dele
ele diz aquele cálice, né? E aí, mas seja feita a vossa vontade. Então, é isso que a gente tem que fazer também, né? Eu peço, mas antes, se for da vontade de Deus, não me dê. Essa é a forma correta da gente pedir. Mas, antes de tudo, a gente tem que sempre pensar na glória de Deus, na nossa salvação e os meios para conseguir. Na pergunta 264, diz assim: se Deus sabe tudo aquilo de que necessitamos, por que devemos rezar? Boa pergunta, né? Deus é onipotente, Deus é onisciente, Deus sabe tudo, né? Deus sabe tudo, ele sabe os cabelos da cabeça, na nossa cabeça. Então, se ele sabe de tudo, por que a gente precisa, então, pedir? E a resposta é: embora Deus saiba tudo aquilo de que necessitamos, Deus quer, todavia, que nós lhe peçamos para reconhecermos que ele é que dá a todos os bens, para lhe testemunharmos a nossa humildade e submissão e para merecer os seus favores. Né? Então, veja, a oração tem que ser persistente, né? Tem que ser contínua. Né? E a gente tem que falar que a gente está querendo, que a gente quer. Deus quer que a gente faça isso. Né? E quer que a gente faça isso sempre, né? Então, quando a gente reza o Pai Nosso, o que a gente diz lá? A gente diz que o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Dizemos isso? Ou seja, cada dia pedimos aquilo que a gente precisa, né? O pão material, mas também o pão espiritual, que é a Eucaristia. Você quer falar uma coisa, Cláudio? Sim, só corroborando com o que você falou aí, o maná no deserto, né? Quando Deus deu o maná no deserto, ele dava a quantidade exata do consumo diário, para que obrigasse as pessoas a rezar todos os dias, senão a pessoa perdia o vínculo. Né? A questão de, não, Deus sabe que eu preciso, vai mudar para mim, e acabou, e esquece ele, leva a vida. Então, isso criava um vínculo diário. As pessoas oravam. Quem pegava a quantidade, além do que necessitava no dia, azedava e não conseguia comer. Perdia tudo. Então, isso corrobora com o que você está falando aí, da oração. Né? Deus sabe o que você quer, mas você tem que pedir. É isso, porque, assim, a gente, como criatura, a gente depende de Deus, né? A gente não consegue fazer nada por nós mesmos. Tudo, Jesus falou assim: sem mim, nada podeis fazer. Então, podeis fazer é fazer mesmo, não é outra coisa. Então, assim, tudo que a gente faz na nossa vida de bom é Deus que nos inspira. E tudo que a gente faz de ruim somos nós que estamos fazendo. Aí é coisa nossa. Então, Deus inspira a gente a fazer o bem, né? Porque nós temos o Espírito Santo derramado em nossas almas, né? Todo batizado tem um Espírito Santo derramado nas almas. Não só isso, mas com outras manifestações também, com outros sacramentos. Mas, quando a gente vai se afastando, não vai tendo mais vida de oração, se vai diminuindo aquele fervor, aquela fé, então a gente vai perdendo a fé e vai acabar fazendo sempre coisas que desagradam a Deus. Tá? Então, qual a primeira e a melhor disposição para tornar eficazes as nossas orações? Então, aqui ele já está falando sobre as características, né, de uma oração. Ele diz assim: a primeira e a melhor disposição para tornar eficazes as nossas orações é estar em estado de graça, ou, não estando, ao menos desejar que esse estado. Então, o que ele está dizendo estado de graça? É confessar regularmente, né? Estar em dia com os nossos sacramentos.
É isso, a vida de graça, a estado de graça quer dizer que a pessoa está assim, crescendo ali na fé, na esperança e principalmente na caridade, né? Ou seja, uma pessoa que tem muito tempo que não se confessa, ela certamente está com a alma suja. Por que estou dizendo isso? Porque é assim, imagine a gente quando está nossa vida aqui, a gente vai fazer nossa atividade comum, o que acontece? Vai suando, vai sujando. O que a gente precisa fazer? O que faz o corpo? Tomar um banho, né? Então, o banho limpa aquela sujeira do dia a dia, limpa aquela sujeira que a gente vai acumulando. Imagine a alma, uma alma que demora de fazer uma confissão, vai acumulando pecados, é pecado sobre pecado, né? Eu lembro aqui de quem foi? Santa Catarina de Sena, ela teve a oportunidade, Deus deu a ela a oportunidade de ela ver uma alma em pecado mortal. E ela conta isso no livro dela, que essa alma, ela, ela tinha uma visão muito ruim, assim, uma sujeira muito grande, um fedor, né, um odor. Ou seja, a alma em pecado mortal, ela está morta. O próprio nome diz, o pecado mortal perdeu a graça. Então, uma alma que está em pecado mortal, ela perdeu a graça. E se perdeu a graça, aqui está dizendo que não tem disposição para fazer a oração, a não ser que ela tenha a vontade, ou seja, tenha o intuito de procurar recuperar esse estado de graça, ou seja, procurar uma confissão, um arrependimento da confissão, aí sim ela volta a estar em estado de graça. Mas o que acontece? Mesmo que a pessoa não tenha cometido um pecado mortal, que é um pecado grave, que é a morte da alma, mas que ela acumula muitos pecados veniais, são pecados de pequena gravidade, esses pecados veniais eles vão acumulando de tal forma que chega a uma disposição para cometer um pecado mortal. Então, a gente não deveria passar muito tempo sem se confessar. Muito ao contrário, né? Os religiosos, por exemplo, têm regra. O Santo Afonso, por exemplo, tinha uma regra de se confessar semanalmente, ou mais, se necessário, né? Eu lembro que Santa Teresa d'Ávila falava num livro que ela escreveu que ela chegou a fazer a confissão 2 vezes por dia. Aí já, né, para a gente parece um exagero, mas ela sabia o que estava fazendo. Nós não sabemos o que aconteceu com ela lá, mas assim, a quem é muito dado, muito vai ser cobrado. Então, uma pessoa que é religiosa, ela tem muita graça que ela recebe, e ela percebe que qualquer ofensa pequena, qualquer ofensa pequena é um perigo para ela, né? Então, um sacerdote que comete pecado mortal é muito pior ele do que eu. Por quê? Porque a ele foi dado muito mais graça do que a mim, do que a nós. Então, a quem é muito dado, muito vai ser cobrado, né? Mas, assim, é importante que a gente esteja sempre procurando estar em estado de graça, tá? Por quê? Porque a oração é muito mais eficaz, tá? Então, imagine que uma pessoa que tem um ressentimento dentro dela, que ela tem alguma coisa no coração dela que não perdoou tal pessoa. Eu já conheci pessoas assim. Imagine como é que Deus vai ouvir a oração dessa pessoa. Principalmente quando ela diz assim, ó, nosso Pai Nosso, perdoai as minhas dívidas, assim como eu perdoo as dívidas de quem me deve. Ora, se ela não perdoou aquela pessoa que ela achou que fez ofensa a ela, imagina se Deus vai perdoá-la. Não vai, ela está pedindo para não perdoar, não é? Então, é complicado isso, né? Vamos lá. Então, que mais disposições se requerem para bem orar? Para bem orar, requer especialmente o recolhimento, a humildade, a confiança, a
perseverança e resignação. Veja, são 4 elementos aqui, 5 elementos, né? Recolher, ser humilde. Lembra que o fariseu lá, né? O fariseu foi nada humilde, né? Ele se colocou de forma. Eu não sou como esses pecadores, não sou como esse povo de impostos. Então, Deus disse, Deus não reconheceu, ele não voltou para casa justificado. Então, recolhimento, tão importante quando a gente vai fazer uma oração, né? A gente precisa estar recolhido, estar numa condição que nos dê uma, assim, uma melhor forma de poder se concentrar no que está falando, no que está rezando, né? A humildade, Deus resiste aos soberbos, ele ouve os humildes e resiste aos soberbos. Então, um soberbo como aquele fariseu lá do texto, por exemplo, Deus não ouviu, né? A confiança, então a pessoa tem confiança que vai realmente obter de Deus, né? Então, precisa orar com confiança. Muitas vezes a gente não recebe um pedido que nós fazemos na oração porque a gente não faz com confiança. Ah, talvez Deus me dê, né? Tá? Pode ser isso, né? A perseverança, perseverar na oração, ou seja, a gente fazer a oração de forma perseverante, contínua, insistente, persistente, né? Lembra aqui, por exemplo, quando Jesus conta aquela parábola lá do amigo que chega na casa de madrugada e batendo na porta, né, do vizinho, querendo um pão porque chegou alguém na casa dele. E o vizinho lá responde, eu estou dormindo, não me incomode, mas o cara insistindo lá. Aí o que o vizinho disse? Olha, eu vou dar esse pão porque esse cara vai parar de bater na minha porta. Primeiro vai me deixar dormir. Né? É assim, perseverante. Né? Ou mesmo quando aquela situação daquela viúva, né, que vai pedir ao juiz, e o juiz não se importa com aquela viúva, e ela insiste, 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 ao juiz diz assim, não sei se você lembra dessa palavra que Jesus conta. E aí o juiz diz, olha, eu vou dar para essa mulher porque ela vai parar de me encher o saco, né? Entre aspas, né? Então, a oração precisa ser perseverante, precisa ser insistente. Deus, ele não se incomoda com isso, ao contrário, ele gosta disso, né? Quer ver outra situação interessante lá, quando Jesus, aquela situação da mulher cananeia, que vai pedir a Jesus, né, a cura da filha dela. E Jesus testa a fé daquela mulher. Jesus diz assim, não convém que eu não vim para os gentios, vim para os judeus. E ela disse, é verdade, Senhor, mas a gente pode querer as migalhas, a gente se satisfaz com as migalhas dos alimentos que vem para os cachorrinhos. Aí Jesus se comove com aqueles, mulher, a tua fé realmente é grande. Vai e tua filha vai ser curada conforme pediste. Então é assim que Deus quer da gente, uma fé, uma oração que seja perseverante, né? E com resignação. Ou seja, resignação é insistente, né? É resignado que eu quero isso, né? É claro, desde que seja algo que seja bom para a salvação da alma. Sempre com esse propósito, salvar a nossa alma. Porque, na verdade, o que nós temos, a nossa grande preocupação, o nosso grande empreendimento aqui na nossa vida é a salvação de nossas almas, né? Então, a gente quer salvar a nossa própria alma e também pedir pelas almas dos demais, né? Das demais pessoas. Inclusive aquelas pessoas que nos fazem mal. Né? Então, pensando aqui nos nossos inimigos, vamos dizer assim, entre aspas, né? Pessoas que nos fazem mal, precisamos rezar por elas. Lula. Qualquer um dessas pessoas. Alexandre de Moraes. Todos eles. Nós não queremos a morte deles. Deus também não quer a morte deles. Deus quer que eles se salvem. É verdade. Né? Deus não quer, porque dentro deles tem, né? É uma pessoa humana, uma pessoa que Deus criou. Né? Imagine que ela seja uma pessoa batizada. Então, Deus quer que essa pessoa se salve e que não seja condenada ao inferno. Não foi para isso que nós nascemos. Ele não quer, né?
Você não quer. Quem teria Satanás no corpo? Até, engraçado, até Satanás, se Satanás pedisse a Deus perdão, ele daria sim, daria. Se Satanás dissesse, me perdoa, Deus daria o perdão. Desde que, claro, se arrependesse e aceitasse, né, aquilo que Deus propõe. O que quer dizer orar com recolhimento? Quem fez essa bagunça? Vamos lá. Quer dizer, pensar que estamos falando com Deus. Então, veja, por isso que é importante te recolher-se. Porque imagine a gente fazendo uma oração, por exemplo, num local barulhento, difícil, né? Complicado. Se a gente conseguir, tem muito mérito isso também, né? Mas é muito complicado, porque a parte sensível nossa, ela dificulta para a gente concentrar, né? E estar falando com Deus, né? Por isso que é bom um local silencioso, né? O próprio seria o ideal no quarto, ou um local mais reservado. E por isso devemos orar com todo respeito e devoção possíveis, evitando, quando for possível, as distrações, isto é, todo pensamento estranho em oração. E isso aqui que também deve ter uma atenção grande também, porque as distrações elas podem ser voluntárias ou involuntárias, né? Então, preocupar-se com as distrações voluntárias, isso aqui, que depende da nossa vontade, tá? Quando a gente for fazer oração, a gente faça com todo o recolhimento, com toda a devoção possível, né? Diminui as distrações. Olha a pergunta 268, né? O que diz? Diminui as distrações do merecimento da oração. Veja só, se as distrações diminuem o merecimento, aí ele diz, sim, quando nós mesmos as provocamos, tá? Então, quando a gente está rezando, está orando, e aí, né, alguma coisa que a gente vai e, naquele momento, presta atenção a outra coisa, por vontade nossa. Isso diminui o merecimento da oração. Claro, né, se a gente não repelir, né, naquele momento com certa diligência. E aí vem uma condição, se, porém, fizermos quanto podemos para estarmos recolhidos em Deus, então as distrações não diminuem o merecimento da nossa oração, mas até o podem aumentar. Tá? Isso aqui é São Tomás também que esclarece bem isso aqui. Né? Na pergunta 269 diz, que se requer para fazermos oração com recolhimento? Devemos, antes da oração, afastar todas as ocasiões de distração e, durante a oração, devemos pensar que estamos na presença de Deus, que nos vê e nos ouve. Então, tudo aquilo que for distração, né? Então, é um animal que está aqui do nosso lado, né? É um telefone que está ali, um telefone celular, é uma televisão, tudo isso é uma maneira de distrair, né? Ou seja, a gente não está pensando naquilo que a gente está fazendo de uma forma muito ali completa, né? Então, isso tudo impede, ou seja, tira o nosso merecimento, tira nosso mérito ali, né? E aí tem outra pergunta, né? O que quer dizer orar com humildade? Quer dizer reconhecer sinceramente a nossa indignidade, incapacidade e miséria, acompanhando a oração com a compostura do corpo. O que quer dizer compostura do corpo? Por exemplo, se a gente está ajoelhado, né, ou se a gente está com uma certa reverência, e a gente está ali com o corpo mostrando que nosso corpo, nosso espírito está em consonância ali, está fazendo de forma humilde, né? De joelho, quando a gente se prostra diante de Deus, a gente está se colocando como uma criatura de Deus, né?
e que a gente depende deles. Nós somos dependentes do Criador. Então, lembrando aquela oração daqueles dois lá, do fariseu e do cobrador de impostos. O cobrador de impostos, ele nem levantava os olhos para o céu e dizia: Senhor, tem piedade de mim, que eu sou pecador. Isso é uma oração humilde. Então, a gente se colocar de forma que nós somos criaturas, que nós somos miseráveis. Então, veja, as orações de Santo Afonso, por exemplo, ele sempre se coloca dessa forma. Sempre se colocava. Você pode ver todas as orações de Santo Afonso, ele se coloca como Miserável. um miserável. Porque a pessoa que tem consciência reta de si, se faz um bom análise, uma boa assim, análise de si próprio, o que é difícil de fazer, né? Muitas vezes não consegue fazer isso, nós temos uma capacidade limitada, nossa inteligência é limitada. Então, os santos, eles têm isso de forma mais consistente, de forma melhor, né? Eles sabem que eles têm uma... Eles sabem que eles são miseráveis. Se colocam na presença de Deus de forma como realmente são, né? Porque a gente só consegue fazer as coisas bem feitas se Deus nos der a graça para isso. Porque se depender de nós mesmos, nós fazemos muita coisa ruim, né? Então, nós somos mesmo, né? A gente tem esse defeito de fábrica, né? Nós nascemos com isso, né? E o que quer dizer orar com confiança? Quer dizer que devemos ter firme esperança de sermos atendidos se daí provier a glória de Deus e o nosso verdadeiro bem. Então, orar com confiança é isso, né? Ter uma firme esperança de que Deus vai nos atender, que Deus nos vai dar aquilo que nós estamos pedindo. Porém, né, se isso for para a glória de Deus e para a nossa salvação, que é o verdadeiro bem que nós, né, a nossa felicidade no céu, né? Nossa salvação de nossas almas. A pergunta 272 diz: o que quer dizer orar com perseverança? Quer dizer que não nos devemos cansar de orar se Deus não nos atender imediatamente. Senão, que devemos continuar a orar ainda com mais fervor. Então, a oração precisa ser insistente, né? Como aquelas situações que eu falei agora há pouco, né? Do vizinho lá que estava incomodando, né, de madrugada, ou daquela mulher viúva lá que estava incomodando o juiz, né? São situações que Jesus colocou, né, como parábolas para dizer como deve ser a nossa oração, a oração perseverante, né? E o que quer dizer orar com resignação? Quer dizer que devemos nos conformar com a vontade de Deus, que conhece melhor do que nós quando nos é necessário para a nossa salvação eterna, ainda mesmo no caso em que as nossas orações não fossem atendidas. Tá? Então, é aquilo que a gente também já comentou, né? Ou seja, Deus sabe mais do que nós, com certeza, né? Óbvio. O que é bom para a gente. Então, às vezes, a gente pede uma coisa achando que é bom para a gente, mas pode ser que não seja. Então, é importante que a gente esteja sempre aceitando a vontade de Deus. Então, a oração de Jesus no horto, né? Tira de mim esse cálice, porém, não faça a minha vontade, mas a sua, né? A vontade de Deus. Então, toda vez que a gente for fazer oração, pensar sempre nisso, né? Se essa oração não for para o bem da minha alma, então eu aceito, né? Aceito que não seja me concedida. Pergunta 274 diz: atende Deus sempre as orações bem feitas? Sim, Deus atende sempre as orações bem feitas, mas da maneira que Ele sabe ser mais útil para a nossa salvação eterna e não sempre segundo a nossa vontade, né? Isso que a gente
acabou de comentar, né? Sempre, sempre, sempre é a vontade de Deus em primeiro lugar e não a nossa, né? Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. No céu já é feita a vontade de Deus. Na terra, nós temos aqui essa dificuldade. A gente sempre acha, né, que a nossa vontade tem que ser satisfeita. Mas, né, resignação é isso. Aceitar aquilo que Deus manda, que Deus permite. Então, muitas vezes vem uma doença, vem uma dificuldade, vem, né, coisas que para a gente, né, nossa visão é ruim. Porém, na visão de Deus, não é. Por quê? Deus tem um propósito para qualquer coisa que aconteça. Qualquer coisa. Então, se acontece uma doença, por exemplo, será que aquela doença não é para que a pessoa, né, reflita no que ela está fazendo, na vida de oração dela, na virtude de religião dela, ela não precisa repensar, né? Eu já vi gente acontecer com pessoas que a doença fez com que ela repensasse a sua vida, e ela deu uma guinada, uma, fez uma conversão, e também já vi pessoas que até hoje continuam resistentes a isso, né? Então, depende de cada um, né? A gente precisa refletir, não é? Que efeitos produz em nós a oração? A oração faz-nos reconhecer a nossa dependência em todas as coisas de Deus, Supremo Senhor, né? Então, isso aqui é importantíssimo. A gente precisa entender que a oração, ela faz a gente pensar que nós somos dependentes de Deus. Agora, somente de Deus? Não, a gente também tem que fazer uma parte, né? Aquilo que nos for possível, a gente faz. Mas aquilo que não é possível em nós, Deus faz. Então, Deus coopera com isso. Então, faz-nos progredir na virtude, tá? Alcançar-nos de Deus misericórdia, fortalece-nos contra as tentações, conforta-nos nas tribulações, auxilia-nos nas nossas necessidades e nos alcança a graça da perseverança final. Então, a oração, ela tem vários efeitos, né? Vários efeitos. A primeira delas é que a gente precisa reconhecer que nós somos dependentes de Deus. Nós somos criaturas, né? Então, nós devemos sempre nos colocar, né, na frente de Deus como somos realmente, criaturas, dependentes da graça. Então, a oração, ela nos faz progredir na virtude. Então, a gente vai aumentar, especialmente na fé, na esperança e na caridade, né? Esse é o propósito. Nossa vida tem que ser sempre nesse sentido de aumentar em nós as virtudes teologais, mas, obviamente, também as virtudes cardeais, né? Alcança-nos de Deus misericórdia. Então, Deus ouve uma oração de um humilde, né, de uma pessoa que reconhece ser, né, dependente de Deus. Nos fortalece contra as tentações, veja só. Então, veja, Santo Afonso sempre fala assim, ó, nas tentações, você fala o nome de Jesus e Maria. Sempre que surgir uma tentação, você faz essa oração simples, né? Jesus, Maria. Né? Isso, as tentações vão embora, né? Auxiliando nas nossas necessidades. Então, traz aquilo que a gente está pedindo, né? Deus dá para a gente. Claro, se isso vai ser bom para a nossa salvação. E nos alcança a graça da perseverança final. Então, precisa ser perseverante. Então, perseverança é importantíssimo. Nunca deixar de pedir, né? Tá sempre perseverando na oração, né? E quando devemos especialmente orar? A pergunta 276. Devemos orar especialmente nos perigos, nas tentações
e principalmente no momento da morte. Essa hora aqui é talvez a hora que a gente mais teme, né? Porque está chegando a hora da gente, né, ser julgado. Então, é isso que a gente precisa ter, nosso empreendimento, né, maior, né? Está em estado de graça. Então, quem está em estado de graça não vai ter, obviamente, o medo excessivo no momento da morte. Mas a oração é especial. E aí, a oração do ministro, né, sagrado nessa hora, é importantíssimo, é fundamental. Veja a graça que teve, por exemplo, né, as pessoas que faleceram recentemente, né, que receberam a oração e a unção dos enfermos, que é uma oração que, né, que é especial para aquela hora, né, é fundamental. Né? Além disso, devemos orar frequentemente. Então, ó, orar sem cessar. Né? O próprio Evangelho fala sobre isso. Né? São Paulo fala sobre isso. Orar sem cessar. Mas, pô, orar sem cessar, que até dormindo tem que orar? Se possível, sim. Né? Eu, por exemplo, quando acordo, a primeira coisa que vem na minha cabeça é uma oração do Espírito Santo, que é o Veni Creator Spiritus. Muito. Essa oração ela ficou assim na minha cabeça tão forte que a primeira coisa que eu faço ao abrir o olho que acordo é essa oração. Né? E é bom que eu faça pela manhã e à noite e no princípio das ações importantes do dia. Né? Então, a primeira coisa que a gente faz ao acordar é oração. Então, Santo Afonso recomenda isso. Né? Pelo menos ali uns 30 minutos de oração. Né? Você faz as orações iniciais, coloca na presença de Deus, né? E aí faz uma leitura de um trecho de oração, medita, reza o texto, né? Isso aqui é fundamental, né, para você começar o dia. E óbvio, né, à noite vai dormir, é bom, né, é recomendável se fazer um exame de consciência, né? Se recomendar a Deus naquele momento o seu descanso, né? Pedir perdão por as coisas que não fizemos de acordo com a vontade de Deus, né? Então é isso, a gente precisa ter... E agradecer. E agradecer, claro, né? Também. As graças que recebeu naquele dia. E também, ó, outra coisa importante, em todas as ações importantes que a gente vai fazer. Então, imagine, você vai trabalhar. Então, primeiro que a gente faz o trabalho, né, vai trabalhar, se recomenda, oferece a Deus aquele trabalho, que seja feito, né, de acordo com a vontade que Deus tem, né, que é a vontade dele. Então, isso lembra, Jesus, quando ia fazer qualquer coisa, ele orava antes. Quando ele foi escolher os 12 apóstolos, ele passou um tempo de oração. E aí, foi lá e escolheu os 12. Isso tudo é um exemplo para a gente, né? Por quem devemos orar? Outra pergunta aqui, 277. Devemos orar por todos. Então, aqui, ó, isso é que eu tinha comentado agora há pouco, né? O que são todos, né? Por nós mesmos. Então, a primeira coisa que a gente pensa, né? Eu preciso também orar por mim. Santo Tomás fala isso, né? Primeiramente, orar por nós mesmos. Nós precisamos ter vida de oração para que a gente cresça na fé e na caridade. Mas também existem as pessoas ligadas a nós, né? Nossos parentes, que também têm responsabilidade por isso. Superiores, os benfeitores, os amigos e inimigos. Está aqui, ó, bem claro. Inimigos. Então, não devemos querer mal dos inimigos. Isso é coisa de pagão. Nós não somos pagãos. Nós somos cristãos. Os cristãos rezam pelos inimigos. Pedem a Deus pela conversão deles. Né? Pela conversão dos pobres pecadores,
Então, gente, é importante que a gente reze pelos pecadores. Veja, o que foi que Nossa Senhora falou para os 3 pastorinhos? 3 crianças. Vocês querem salvar as almas das pessoas para elas não caírem no inferno? Mostrou para elas o inferno, né? As crianças viram tiveram a visão do inferno. Elas ficaram tão assustadas, elas não morreram com aquela visão, porque Deus deu a graça delas continuarem, mas elas viram aquilo, se assustaram, né? Foi um impacto muito grande. E a partir daquele momento elas começaram a rezar de forma contínua, né? Francisco, Jacinta, Lúcia, rezaram continuamente pelas outros pecadores, né? Faziam penitências. Às vezes não tomavam um copo de água, o conceito de tomar um copo de água, oferecia aquela penitência para a salvação das almas. Nós, adultos, sabendo disso, a gente não vai fazer isso, é até pecado, né? Então, veja, a gente, como cristão, deve rezar para os pecadores. Se não fizermos, estamos pecando. Tá? Lembrei aqui, mas tudo é pecado, não? Pois é, gente, a gente, como cristão, a gente precisa fazer mais do que ele nos pede. Né? Não precisa ficar no básico, não. A gente precisa fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. Então, veja, se eu preciso rezar pelos pecadores, né? E não o faço, tá cometendo pecado. Tá? Rezar também pela conversão dos que estão fora da verdadeira igreja. Ou seja, quantos bilhões de pessoas estão fora da igreja verdadeira? Pensa aí, você tem 8 bilhões de pessoas. Cristãos, católicos, deve ter talvez aí 1,5 bilhão. Não sei se é tudo isso. Olha quantas pessoas que estão ou ateus, pessoas que não acreditam em nada, ou acreditam em si própria, ou que estão fora da igreja verdadeira. Então, precisamos rezar por essas pessoas. Tá? E também, outra coisa que é importantíssima, fundamental, rezar pelas almas purgatórias. Isso aqui é algo que a gente tem que fazer no nosso dia a dia. Eu não estou querendo me exaltar, não, mas eu coloquei que eu vi alguns santos, né, que rezam pelas almas purgatórias, e eu copiei para mim essas orações das almas purgatórias, e eu faço orações, pelo menos 3 ou 4 orações das almas purgatórias, diariamente. Não só isso, eu passei também a oferecer missas, eu não fazia isso, mas eu vi que quando a gente faz aquela devoção das almas purgatórias, e aí a gente vai conhecendo mais as coisas, a gente vê a importância que você pedir missa por elas. Em cada missa, muitas almas são libertas do purgatório. E quanto mais missas a gente pedir, melhor. Essas almas, quando elas forem libertas, quando elas forem liberadas do purgatório, das suas penas, obviamente que quando ela chegar no céu, ela vai também pedir por nós. Então, a gente não faz isso por interesse, faz porque ali aquelas almas estão sofrendo porque não tem a presença de Deus. Elas estão privadas da presença de Deus. É por isso que elas sofrem tanto. Elas sabem que Deus, né, está próximo de chegar, próximo, sei lá. Mas ela não tem a visão beatífica de Deus. Isso é o maior sofrimento para elas, talvez. Então, se a gente faz esse bem para elas, né, ou seja, a gente precisa fazer isso. Né? Isso é uma obrigação do cristão, do católico. E você não faz isso, eu posso afirmar, está pecando também. Porque não fazer o bem que a gente precisa fazer é pecado. Eu sempre ofereço a comunhão que eu vou receber.
Isso são, Muito frágil das almas no ou purgatório, seja, a gente pode. especialmente as mais abandonadas. Então, As abandonadas. se a gente reza o Que não rosário, tem ninguém para ajudar oferece, elas. oferece o rosário, oferece uma esmola, todo o bem que você puder. Existe, não sei se você lembra que a gente, quando a gente falou sobre a devoção ao purgatório, tem até uma que é bem forte, ou seja, é o ato heróico. O ato heróico, gente, é assim, tudo que você fizer de bom, tudo que você fizer de caridade, tudo, qualquer merecimento você transfere para o purgatório. Isso chama-se ato heróico. Isso é algo bem forte, bem fundamental. Né? Você vê, isso, a maior caridade que a gente pode fazer no mundo é rezar, é pedir para as almas do purgatório. Orar por elas, porque elas não podem fazer nada por elas mesmas. As pessoas aqui da Terra podem fazer por elas mesmas. Né? Elas têm capacidade para isso, têm poder para isso. Ela pode pedir a Deus, pode fazer orações, mas as almas não podem, por elas mesmas não podem. E você está ali, e a gente tem a comunhão, né, da igreja, ou seja, a comunhão dos santos. Por isso que a gente pede pelas almas, né? Os santos pedem por elas, pedem por nós. Essa é a comunhão dos santos, né? Que a gente leu e comentou aí nos artigos do Credo. Bom, 9h30, a gente vai dar uma parada por aqui. No capítulo 2, a gente começa na outra semana, que a gente falar sobre a oração dominical, oração do Pai Nosso. Combinado, então? Combinado. Cláudio, Né?